falou, não, porque eu sou leão. Peraí, agora é o seguinte, parou o curso, vai fazer um tratamento, certo? Vai fazer suas provas, vai estudar, vai se preparar, depois você volta, você recupera. Mas isso nunca podia ter acontecido na sua vida, nem na vida dela, nem na de ninguém. Podia matar um colega, podia fazer uma desgraça, acabar com a sua família. Tem filho pequeno, para com isso. Conclusão, saiu, foi fazer tratamento, ficou 6 meses fora, concluiu o curso. Depois, tem que dar tempo ao tempo, né, gente? Tem que baixar, as pessoas estão muito intolerantes, muito nervosas. Então, a gente tem que pensar no ser humano. Nós não somos regras, nós somos seres humanos. É complicado isso, as regras disciplinam a nossa vida. Então, vejam, aqui, pelo amor de Deus, fala em autoridade parental. A responsabilidade que pai e mãe, originariamente, podem ter outras pessoas, pai e mãe são autoridade parental, tem sobre os seus filhos. Perde por ato judicial a autoridade parental. Vocês têm uma ideia? A autoridade parental é guarda, administração dos bens dos filhos, tudo que diga respeito aos filhos menores, que são da responsabilidade dos seus pais. Isso é autoridade parental. Tá? Fixar domicílio, das condições que a Constituição e o Estatuto da Criança e que os códigos civis determinam, de ter alimentação adequada, dentro das possibilidades. Quiséramos nós que todos tivessem condições, sabemos que não, mas tem, são direitos. E nós temos que lutar por eles para todos, independentemente de condições que sejam menores, porque o direito é igual. Lá vem. Vamos lá. Perderá a autoridade parental por ato judicial, só pode ser por juiz. Não adianta fazer acordo, não adianta mandar na internet, não adianta colocar, que aí piora tudo. Tem que ser por ato do juiz com processo próprio. Submeter o filho a qualquer tipo de violência, comprometendo sua integridade física, moral ou psíquica. Por decisão judicial, transitada em julgado, que não cabe mais recurso. Perderá a autoridade parental aquele que praticar contra filho ou descendente violência doméstica familiar, seja coautor ou facilitação para a conduta de terceiros que viola a integridade física ou psíquica dos filhos, omissão em caso de assédio ou abuso sexual. Sabe o que está acontecendo e não faz nada. Filho ou outro descendente? Não devia falar outro descendente. Pode ser neto. É descendente na linha reta? Certo? Pode ser na linha colateral, vive junto. Tá? Então quem descende é uns dos outros, diretamente. Isso, aí só diretamente, mas avô, pai, filho, neto, aí vai, né? Omissão, isso é muito sério, porque às vezes sabe o que está acontecendo, mas fica quieto. Então também pode perder esse conjunto de direitos e deveres que são dos pais. Aí vem o que eu quero, mas para aqui já tinha 2 versões também. A professora Rosa Neto uma versão, o professor Carlos tinha vários pontos. Aconteceu isso. Não podem os pais renunciar aos direitos que seus filhos sejam titulares. Não pode vender, não pode pôr outros real, sociedade empresária, blá, 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 vocês estão vendo? A não ser por necessidade ou evidente interesse da prole. O que significa isso? Que nesses casos, olha como a lei escreve, pode até renunciar ao direito, desde que tenha autorização judicial. Processo que envolve criança e adolescente, necessariamente atua o Ministério Público. Porque o Ministério Público é fiscal da lei, tá certo? Então, quando diz que é ato judicial, quer dizer que já passou por todo mundo. Responsável, pelos órgãos responsáveis. Então, não é o pai ou a mãe que sai por aí, vendendo, fazendo acontecer, ele fica por isso mesmo. Só consegue por ato judicial, que passou por todo um processo. Então, vejam aqui. A professora Rosa Nery falou, não tem que pôr esse parágrafo 4º. O professor Tartucci queria o parágrafo 4º. Ficou o parágrafo 4º. Então, prestem atenção. Ao término da autoridade parental, quer dizer, quando é que termina a autoridade parental? Ou quando morre, ou quando quer atingir a maioridade, tá certo? Fez 18 anos, completou, acabou, não tem mais autoridade parental. Ser aqueles que dependem por outras razões que nós estamos falando hoje, né? São pessoas que dependem porque são tutores
estou desocupado assim, vou falar disso hoje. Mas olha assim, terminando a autoridade parental, olha isso, gente. Os filhos podem, no prazo de 2 anos, exigir de seus pais a prestação de contas da administração que exerceram sobre os seus bens. Alguém está pensando aqui, Larissa Manoela? Respondendo os pais por dolo ou culpa pelos prejuízos. Vou dizer uma coisa para vocês. O caso concreto, dentro do processo, eu não conheço. Porque isso que todo mundo leu, eu li também. Ainda não conversei com ninguém que atuasse nesse processo, mas ainda pretendo fazer isso. Porque é o seguinte, gente, ninguém vai poder fazer nada, a não ser que o juiz tenha determinado. Então, eu vou entender que o Estado também é responsável, né? Eu não posso responsabilizar o Estado porque deu uma decisão contrária aos interesses menores. Posso? Só posso fazer isso hoje. Então, peraí, passou por todo mundo. Então, foi uma violência institucional, foi no Poder Judiciário que aconteceu. Eu vou responsabilizar o juiz, o promotor, assistente social e todo mundo? Gente, passou, aquilo ali teve o devido processo legal. Como é que pode criar esse tipo de situação? Olha a insegurança jurídica que vai causar. Vocês entenderam? Porque se você não pode praticar os atos da vida e tem que ter quem pratique por você, você vai ter um Ministério Público tomando conta, vai ter o juiz tomando conta, vai ter todo mundo tomando conta. Não foi o pai e a mãe, os dois chegaram lá e fizeram o que eles quiseram. Não é assim que funciona. É só por decisão judicial. Isso é um grande, olha, então, é um desastre, na minha opinião. Vai causar uma insegurança jurídica na sociedade. Porque todo mundo vai achar que foi lesado, não é não? Ah não, peraí, aquele negócio ali que eu tinha, onde é que foi parar? Entendeu? Mas vendeu por quê? Como assim? Porque pagou meus estudos? Não, ninguém pagou você vendeu meus estudos, pagar meus estudos. É exatamente isso que eu pensei, quando você passa lascado. Então. Pronto. Quanto tempo já sustentou, né? Se for cobrar 2 anos, eu acho que é um caso muito isolado. Então eu vou te falar de caso isolado que acabou virando norma legal. Talvez vocês não se lembrem, espero que alguém aqui se lembre. Havia, em 2011, por aí mais ou menos, que nascido, vai falar, não, sério. Vocês lembram de um caso de um menino chamado Sean Goldman? É um menino que nasceu nos Estados Unidos, o pai era modelo nos Estados Unidos, a mãe era brasileira, o menino nasceu, e aí a mãe e o pai não estavam se entendendo mais, e a mãe queria vir para cá, para o Brasil, onde tinha família, onde tinha suporte, porque lá não estava dando certo. Quis vir para cá, ele, pai, quando vai, né, assim, é o famoso da família, vire-se. Ela veio mesmo. Chegou aqui, foi acolhida pela família, imediatamente ela ingressou com uma ação para regulamentar a separação de corpos no Brasil, certo? O filho do casal. E acabou, o tempo foi passando, ela já tinha tomado as medidas judiciais, ela não veio sequestrando o filho, ela veio para cá, autorização dele. Só que ela já pediu as medidas judiciais para regularizar a situação dela e dele, do pai, certo? E do menino. Ele tinha pedido provisório de guarda, fez tudo direitinho. E aí que acabou conhecendo aqui o advogado que ela não conhecia, acabou com ele até se casando, no curso do processo. Ela engravidou dele, desse advogado, e no dia do parto ela morreu. Ela teve uma menina. Por que eu estou contando isso? Porque o pai lá, do Sean, chama Sean, resolveu que ela tinha sequestrado o filho. Movimentou todo o aparato que vocês imaginarem, dizendo que era sequestro internacional de criança. E vocês sabem que isso é um crime inafiançável, que isso é gravíssimo, envolve direito internacional, um negócio grave. É tão internacional que na época, o presidente era o presidente atual, na época, aqui no Brasil, e a Hillary Clinton veio, os dois, o presidente daqui e ela, que representava os Estados Unidos, entraram em composição para poder resolver o caso de guarda do menino. Vocês acreditam nisso? Vocês já viram uns casos assim? Não, né? Foi um estrago tão grande, pegaram a Convenção de Haia, que é essa convenção que resolve essas questões internacionais, a ministra Nancy Andrighi,
aqui do STJ, Superior Tribunal de Justiça, disse não. A própria Convenção de Haia está dizendo que a criança tem que ficar onde ela está melhor acolhida. Ela tem família aqui, nasceu uma irmã aqui, tem os pais dela, tem todo mundo, ela está no Brasil, ela está bem, o pai pode visitar, o pai pode vir, podem resolve com a cabeça, né? E não com o fígado. Muito bem. Ele movimentou muitos fundos. E vocês sabem o que aconteceu no final? Aconteceu o quê? Ele conseguiu envolver politicamente as coisas. Levar o menino de volta. Se vocês quiserem buscar no Fantástico, vocês vão procurar esse programa. Os avós ficaram aqui anos com ele, criando, ajudando, fazendo, acontecendo. A irmãzinha já estava crescendo. Ele voltou para os Estados Unidos com o pai. Nunca mais o pai deixou os avós verem o seu neto. Eles criaram. A irmã foi criada distante, perdeu a mãe quando ela nasceu e o único irmão que ela tinha. Olha o estrago da família, gente. E aí, sabe o que aconteceu? Vai para o Código Civil, tem que fazer uma média, né? Aí a gente pega e coloca assim, ó. Coloca lá no artigo que os avós têm o direito de visitar os netos. Isso não precisa estar no Código Civil. Mas faz uma média legal, né? Eu estou enxergando aqui a Larissa Manoela. Deu para vocês entenderem? Desculpem. Você já pensou se todo mundo... Eu não estou preocupada com uma artista de projeção. Eu estou preocupada com o dia a dia. Se cada um resolver que não foi bem administrado, qual vai ser a solução? Doutora Débora, isso aqui não é um estrago? Até porque a criança, que já lembra aquele artigo anterior, a criança que decide o que ela quer, vocês lembram? Ela decide o que ela quer quando é criança, imagina depois então que acaba a autoridade. Ela vai detonar tudo. Eu estou preocupada com o psicológico da criança. Estou preocupada com as condições dela se alimentar, dela viver, dela ter a convivência comunitária que ela tem direito na Constituição. Todo o desenvolvimento físico, psíquico dela, emocional. É isso que a gente tem que se preocupar. Não é que ele foi feito do bem enquanto ela estava crescendo, chegou até lá, porque de alguma forma chegou, vocês concordam? E quem era responsável? Aqueles pais. Então você toma cuidado com essa coisa, sabe? Sai na imprensa. Eu, sinceramente, acho que isso aqui não tem nem como regulamentar isso aí. Eu entendo que isso vai ser derrubado. Onde a gente volta aqui para contar, né? Não, porque os próprios adolescentes não estão no concordam, porque pessoas, peraí. Não, mas não tem, vai causar realmente insegurança, né? Porque tanto de casa que vai conseguir entrar nesse ponto aí. Todo mundo, né? Você concorda? Sim. Até porque existe uma coisa que se chama manipulação psicológica. Aí cresce falando, não é? Aquela não presta, aquela não sei o que lá. Aí você tem um vídeo, se vocês tiverem interesse, tem um vídeo chamado A Morte Inventada. Entre para vocês verem lá no YouTube, porque já está disponibilizado. Mostra o que acontece com as pessoas, crianças e adolescentes que sofrem alienação parental. Elas crescem odiando, por causa de separação, de divórcio, crescem odiando uma parte da família, porque é uma disputa de poder entre pai e mãe. Porque quem está preocupado com o filho faz esse tipo de coisa. Está com raiva porque não pagou a pensão. É assim ou não é? Não pagou a pensão, então não vai ver o filho. Tá, mas você não pode punir, porque o filho é punido 2 vezes. Além de não receber a pensão, ainda fica com ódio de quem não paga. Quer dizer, não paga porque, por várias razões, tem até quem tem má fé, tem quem tem má fé. A gente sabe. Tem hora que você vai, entra com a carta precatória porque muda de cidade. Entra com a carta rogatória porque muda de país. Depois você tem que entrar com uma carta imploratória, tem que inventar essa. Porque você não acha a pessoa para pagar, a gente sabe disso. Mas os filhos estão crescendo nesse ambiente. Cadê? Cada um é cada um. Doutora, Oi. eu queria saber se existe a possibilidade de término da autoridade parental em caso de abandono afetivo. Eu não vi isso no artigo anterior. Tem, porque lá fala em abandono. Quando fala em abandono, em todos os... Deixa eu ver aqui, né? Tá aqui, ó. É a palavra abandono, inclusive. Perder a autoridade a querer praticar contra outro e contra filho tal. Violência doméstica e familiar. E é uma forma de, né? Porque a violência não é só física, né? Então pega por ação e pega por omissão. Não
facilitação da conduta de terceiros, abuso aqui, ó, tá aqui, ó, abandono material. E tem você perguntou do afetivo. Isso. Vamos lá. Tem uma coisa que você. Qual é esse nome? Sofia. É nossa colega? Sérgio, é nossa colega? Sim. Então, deixa eu te explicar o que acontece já. Trabalha com área de família, né? Trabalho. Então, vamos lá. Tem uma decisão da ministra Nancy Andrighi, que na época até fez uma palestra partindo do que ela falou, em 2012. Está no YouTube, porque eu não ponho nada, mas está no YouTube que alguém pôs. Acho que ela veio depois. Ela tem uma frase que eu acho fantástica. Ela diz assim: amar é faculdade. Certo? Amar é faculdade, cuidar é dever. Você pode obrigar alguém a amar alguém? Não pode. Tanto que começou com a história do abandono afetivo nessa época. Quando chegou no STJ, ela falou: amar é faculdade. Você pode amar ou não amar, é uma decisão sua, um sentimento seu, ninguém pode interferir. Mas cuidar é dever. Então, quando você for trabalhar abandono afetivo, trabalha dano afetivo. Dano afetivo, isso me permite uma sugestão. E tem um trabalho maravilhoso do Dr. Teodoreto Almeida de Camargo Neto. Se quiser eu te passo depois. Ele publicou numa obra Grandes Temas de Direito de Família das Sucessões. Ali tem direitinho o caminho das pedras. Por quê? Começou em Minas Gerais o primeiro caso, e como eles chamaram de abandono afetivo, aí não foi considerado, né, o direito que tinha aquela pessoa que ficou distante, não foi amada, não foi... É uma via de duas mãos. Amar é uma cuidar. Você não ama sozinho, né? Amar e ser amada, não? Pelo menos o ideal seria isso. Né? Mas cuidar é dever. Então, o dano afetivo, que é causado pelo abandono, aí sim você pode atestar com laudos próprios. Se você tiver interesse, depois eu te passo o nome direitinho, tá bom? Eu tenho uma outra pergunta sobre a aplicação da Convenção de Haia. Sim. Eu acompanho alguns casos na internet que ela tem uma aplicação mais voltada para o estrangeiro do que para a própria residente daqui do Brasil. Você não acha que falta um pouco de humanidade do STF na aplicação dessa convenção? Nesses casos de que tem pai ou mãe morando em outro país? Tem situações que a gente vê que a mãe implora, que não consegue resgatar o filho e que manda devolver o filho para outro país. Depende muito dos tratados internacionais que são estabelecidos entre os países. Quando o Brasil tem um tratado com um dos países que determina a extradição, tem que extraditar. Você entendeu? Então isso vai muito do caso concreto. Se você lê bem, esse caso de Xangô, eu te aconselho ler. Porque lá explica, a ministra Nancy Andrighi deu uma aula, aliás, como sempre, deu uma aula, porque ela fala o seguinte: espera, a Convenção de Haia que vocês estão usando contra a mãe, na verdade tem que ser usada em favor da criança, aqui no Brasil, porque a criança está dentro do Brasil. A mesma convenção, ela usou outro artigo da convenção, foi o 12, que ela usou. Procura ler, que ali tem uma aula que é para a vida toda. Vale a pena, você vai entender bem como é que funciona. Quando tem tratado, não tem jeito, né? Tem que cumprir. Que nem quando o Brasil também tem o direito de determinar, requerer a extradição de alguém que está em outro país, se tem uma convenção entre os países, não tem. Tá? Imagina. Então vamos lá. Não pode. Acho que nós já vimos, né? Isso. Dissolução da sociedade do vínculo conjugal. Olha que interessante. Essa reforma está procurando ampliar o conceito de família. E, de fato, o conceito hoje é mais ampliado. Mas ela trouxe uma coisa que depois o relatório foi aperfeiçoado, que nós temos a família conjugal e o vínculo conjugal, o convivencial, e agora tem o parental. Olha só, aqui no caso, divórcio, só pode divorciar quem é casado. Se vive união estável, não é divórcio, é dissolução da união estável. A medida é a mesma, um nome diferente, porque o casamento é formal, mas a união estável é informal. Ninguém é obrigado a formalizar a união estável, certo? Somente convém tirar os cônjuges, muito bem. O cônjuge do casamento, convivente da união estável, poderão requerer aí vem. Isso aqui é o divórcio surpresa. Realiza. A pessoa, o cônjuge poderão requerer unilateralmente o divórcio ou a dissolução do união estável no cartório do registro civil,
que está lançado o casamento, onde foi registrada a união estável. Estão vendo? O que eu quis dizer com isso? 5 dias, vai lá, a pessoa para casar precisa de 2, não precisa? Deixa eu explicar aqui, se eu olhar. Precisa de 2 para casar, não precisa? Só 2, tá, pessoal? Mais do que 3 ninguém casa, mais que 2 ninguém casa, tá? União estável só pode 2 também. Pode ser 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, mas não pode ser mais do que 2. Casal. É o princípio da monogamia no direito de família. Tá. Acontece que, aqui está dizendo assim, para casar precisa de 2. Mas, para divorciar, basta 1. Vai um dos 2 lá, no cartório do registro civil, e diz o seguinte: eu quero me divorciar, e faz uma escritura. A outra parte vai ter 5 dias depois que for notificada para poder tomar as providências, porque se não tomar providência, já pode valer o divórcio. Acabou o nosso trabalho também. Tá vendo, irmão? Posso te contar? Acabou a condição de um advogado ou uma advogada dar uma orientação correta às pessoas. Porque a pessoa vai lá, não quero mais. Olha, gente, quando a emenda 66 de 2010 trouxe a possibilidade do divórcio, sem, aqui mudou, né? O divórcio é direto, papapá, não quer mais aquele período, não tem conversão. O casal me procurou, tinha 7 dias de casado, já queria se divorciar. 7 dias. E aí, sabe o que acontece? Podia. Porque para divorciar, passa a apresentar a certidão de casamento, não tem mais prazos. Aí eu olhei para eles e falei: vem cá, posso conversar? Eu estava tendo uma sucessão, fazendo uma palestra, eles foram me procurar lá. Falei: deixa eu entender, vocês estão casados há quanto tempo? E você quer falar, né? Uns 10 anos, 7 dias. Aí eu olhei bem para vocês, imagina eu na hora, né? Ah, quanto? 7 dias. Tá. Quanto tempo vocês se namoraram? Uma coisa antes? 5 anos. Vocês ficaram 5 anos se conhecendo. Na hora que conheceu, você vai lá e quer divorciar. Para que casaram? Tá certo? Não. Hoje não, porque no meu tempo tinha que casar para ter família legítima. Hoje não. Para que casou? Aí eles olharam para mim: ah, mas agora a gente está querendo, pode, né? Agora pode. Aí eu falei: tá, poder pode, mas é o que vocês querem? Não, porque já me disseram lá, eu vi lá na internet, que se eu quiser depois eu volto. Eu falei: não, então vai ser o quê? Casamento de novo? O que é isso? Casa se paga. Aqui não é aquele caso de José. Pode ter casado de novo. Porque o divórcio rompe o vínculo. Separação não, que aliás não vai ter mais. Separação não rompe o vínculo do casamento, não vai. Não vai. Nós somos pela garantia, nós somos pela separação de corpos ainda. Sabe por quê? Porque separação de corpos com a medida judicial não precisa ser litigiosa, de preferência que não seja, para garantia dos direitos. Ela põe fim ao regime do casamento, regime de bens, tá? Separação de corpos, dali para frente, cada um, o que é seu é seu. Certo? E o dever de fidelidade. Tem gente que não acredita mais, mas ainda está no código. Estão querendo tirar. Eu não vou mencionar a pessoa, porque eu espero encontrá-la para a gente conversar sobre isso publicamente. Mas em 2000 e lá vai coisa, acho que era 2011, quando o STF reconheceu a união homoafetiva, ela disse: para que dever de fidelidade? Isso não tem que ser dever. Ué, mas para casar para quê? Não precisa casar? Mas se você quiser casar, está dizendo que você tem que ser fiel. Será que não tem, faz sentido? Não faz. Apesar, vocês sabem que existe uma coisa chamada pacto antenupcial. Vai ter agora, vai ter o convivencial também. Não estava. Eu já fazia. O que é o pacto? Você coloca, antes de casar, você coloca tudo que você quer que valha a partir do seu casamento. Só que você tem que colocar aquilo que o direito considera como válido. Porque se você não colocar, é tido como não escrito, é nulo. Aí eu fui procurado por um casal, que lá no escritório, que me pediu: gente, eu vou escrever um livro, juro que vou escrever um livro com umas coisas, depois que eu morrer, vocês publicam. Não vou pôr o nome de ninguém, mas que eu vou contar as histórias, eu vou. Todo familiarista tem, não tem? Né, doutora? Doutora Damiana, tem história, tem causa, muito causa. Assim, o que a doutora Cátia, a gente quer. Eu falei: tá, o que vocês querem? Não, porque aqui, esses bens, tá. Eu li na internet, sempre na internet. A internet é fantástico, oh meu Deus. Eu li que a gente
pode colocar coisa ali que não é só de patrimônio, né? Falei, é verdade. Então, a gente queria colocar uma cláusula aí no pacto, antes do casamento, para valer após o casamento. Falei, qual é? Que nós não seremos fiéis. Doutor Kleber, eu mereço? Eu mereço, doutor? Aqui casamento aberto dá um problema? Não tem. Isso não existe. Vocês entenderam? Vocês lembram do Padre Quevedo? Isso não existe. Gente, eu falei para ela, só desculpa, deixa eu explicar para o senhor e para a senhora. Eu não vou colocar, porque isso vai ser tido como uma cláusula nula, porque aí eu abro, já não é nem na internet, eu já mostro, aqui, sabe, o Vademeco. Eu tenho o Vademeco pessoal da mesa, aqui ó, artigo 1566. São deveres de ambos os cônjuges. Inciso 1º, fidelidade recíproca. A senhora entendeu? Fidelidade recíproca é o seguinte, a senhora é fiel a ele é fiel à senhora. Não é a senhora é fiel aos outros, ele é fiel aos outros. Não, mas eu quero pôr. Você não vai pôr, porque eu não vou fazer um documento que não vai ter validade essa cláusula. É nula. Se a senhora for amanhã dizer, mas eu queria, mas eu ficou querendo, porque não vale. Então as pessoas pedem umas coisas assim, entendeu? Não quer ser fiel no caso. A cláusula de traição, ela vai justamente nesse pacto, né? Ou não? Quando você pode colocar aquela cláusula que fala assim... Para ter uma indenização? Isso. Pois é, né? Já que tem que ser fiel, então, né, vamos prever a ação e a punição, né? E vai no pacto, é nesse pacto que vai. Nada impede. Sim. Pode. Havendo descumprimento, já estou até pensando vou pensar no artigo, vou pensar já na cláusula. Havendo descumprimento do dever de fidelidade do casamento, aí você coloca o artigo 566, inciso 1º, certo? A parte, não vou chamar de vítima, porque vítima para nós tem uma conotação muito mais forte do que isso. Aquela parte que foi lesada, você terá direito à indenização, tais e tais situações. Ou de tal e tal forma. Pode. Né, o que você considera traição, isso não é... Não, na verdade, não, por isso que eu não chamei de traição, eu chamei de descumprimento do dever de fidelidade. Tá? É descumprimento do dever de fidelidade. Porque você vai no artigo, ainda está valendo, tá? Esse novo aí acho que vai cair. Tiraram. Porque você tem que ter fidelidade recíproca, tem que ter, são cinco. No final é respeito e consideração mútuos, né? Convivência no lar conjugal, sustento e guarda dos filhos, e tem que ter amparo, assistência mútua. Tá? São 5 deveres do casamento, para ambos os cônjuges. Então, assim, a casa não casa, vai ter família do mesmo jeito, não é não? Hoje não tem sentido querer colocar uma coisa dessa, né? Bom, vamos lá? Eu estou me entusiasmando, daqui a pouco você me expulsa. Doutora Cátia, Oi? por favor, em relação, tem 5 dias para se manifestar em relação... São, a partir da notificação. Isso. Então, mas o contraditório vai ser protocolado no próprio cartório? Não tem contraditório. Vai ter que recorrer às vias judiciais. O cartório não pode fazer contraditório. Ótima pergunta. Não. O cartório faz o seguinte, de acordo com essa cláusula, o cartório redige o documento e manda notificar. Acabou. Parou ali o cartório. Aí, 5 dias depois, ninguém fez... Se aparecer qualquer coisa, notifica o cartório que está vendo nesses 5 dias, o que é muito pouco provável. Você não consegue nem achar um advogado para olhar tudo que tem que ser feito. Sim? Mas, digamos que encontra. Notifica o cartório que está sendo promovida uma ação assim, tal, e aí o cartório não vai poder colocar para valer. Por que é importante? O pessoal fala, mas isso aqui é assim, basta um, porque já tem, quando você lê a justificativa, você quer ter um ataque. Porque isso já acontece. Gente, não, começou em Pernambuco essa história e acabaram com a graça. Não é assim, você tem que ter 2 para casar, tem que ter 2 concordando ou discordando para divorciar. Tá certo? É isso. Você não pode tirar o direito do outro, né? Apesar que hoje isso é uma coisinha. O juiz decreta o divórcio independentemente da vontade do outro. Não tem mais aquilo que tinha antes, né? Eu não dou divórcio, vai ficar dando, porque o juiz dá. Tá certo? Antes tinha isso. Ficava segurando, porque sabia que dependia da vontade do outro, mas agora não depende mais. Desde 66. 2010. Emenda 66. Pois não, doutora, desculpa. Sempre vai
para poder. Na verdade, São considerados divorciados, tem decretado o divórcio. então, só ciência, porque na verdade ele não vai poder rebater em nada, vai poder se defender. Não vai, contestar. ali não tem contraditório, cara. Pergunta do Dr. Kleber. Agora, só que tem uma coisa, né? Sabe o que acontece? Digamos que a pessoa esteja no plano de saúde familiar. Automaticamente pode pegar esse documento 5 dias depois, levar e cancelar. Digamos que a pessoa more num imóvel da propriedade desse que quis se divorciar. Vai despejar, não vai? Vai, imóvel exclusivo? Pode despejar. Geralmente o que acontece? As mulheres que sofrem mais, não são? São. Oi? Os bens na O partilha. cartório não faz nada disso. Ele Aí só vai vai ter que sofrer. recorrer. Aí a pessoa que se sente lesada que vai entrar É, com partilha porque de na bens, verdade, uma ação como é de que- bem. Porque, veja, isso depende muito do juízo de valor, tem que ser do judiciário. Até porque tem filhos, por exemplo. Como é que faz? O cartório vai fazer? Essa coisa de querer ser muito rápida com as coisas é muito complicado. Porque casamento não é rápido. Tem direitos e tem deveres. Né? Direito de família não dá. Essa coisa de abreviar, respeito, a gente quer acelerar, mas sabe o que tem que acelerar? Acelera o processo. Para de ficar. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma medida em outro estado, emergencial. Tem um prioritário desse tamanho, tem um urgente desse tamanho, tem medida tem tudo no meio. Pra vocês terem uma ideia, entramos em abril, nós estamos em agosto. Final de junho, eu falei, escuta, é uma medida, sabe o que fizeram? Mandaram para o Sejusc. Mas eu já falei que é uma medida emergencial, o Sejusc não tem Sejusc, tem juiz. Ah, é mesmo, né? Eu vou onerar o meu cliente, pegar um avião para lá, porque é só de avião, para chegar lá, para ter que ter uma estadia, para o juiz, eu falei, eu quero despachar, não atende sim, porque quem comeu bola foi aqui, tá certo? Eu pedi direito. Olha que a gente não fica em cima, não tem acesso, você não é assim? Não pode falar pelo telefone, então fala por telepatia, já vai funcionar. E às vezes nem é o caso de divórcio, às vezes é uma anulação, né? Não vamos Assim, fazer, anulação, como é que faz? Então, não discutir nada ali, né? Ó, a pessoa chega. Foi bem lembrada essa questão também da anulação. Porque hoje, para anular um casamento, a partir da erro, por exemplo, erro de identidade contra a pessoa. Está valendo ainda, não está? É o 1555 do Código Civil vigente. Erro de identidade contra a pessoa. Pensei que era uma coisa e outra. Vai me envolver em situação criminosa, vai envolver expoliação dos meus bens. Tudo bem? Tenho o direito de anular 3 anos após a celebração do casamento. Porque o casamento é formal. Tem regras. Então, gente, não dá para fazer as coisas de vontade, não dá. Mas, doutora, isso também vai abarcar muita coisa no judiciário, né? Vai tudo recorrer no judiciário, porque esse prazo Mas de 5 só vai dias piorar. Concorda só que vai piorar? realmente só vai piorar, porque se tem um direito suprido, você vai fazer o quê? Você vai recorrer ao judiciário. Imagina que uma situação dessa cancela um plano de saúde. Exatamente. Pronto, o que você faz? E eles já morrem de vontade de cumprir, né? Já adoram, né? Então, na hora, mas não vai ter 5 segundos, desliga. Não dá para fazer direito de família no expresso. Tem quem esteja chamando de divórcio expresso, divórcio surpresa, tem vários nomes. Então eu falo de um divórcio indesejado, porque a gente tem regras, não é para você ter pressa para fazer a coisa, porque a vida das pessoas está ali dependendo daquilo. Tá certo? Pelo jeito, doutor, só interrompendo novamente, vai acontecer a mesma situação pela serenidade, a mesma situação da CLT. Fizeram de um dia para a noite o negócio, depois vai tudo virar, tudo inconstitucional, várias situações Então, inconstitucionais. aí tem para falar que é inconstitucional, tem que chegar lá em cima no STF, que é o pai da matéria, né? E até lá você já sofreu, morreu muita gente no caminho. Entendeu? É duro, gente. Então prestem atenção. A doutora está me chamando de Geraldo do Apocalipse. Olha, Eu só consigo enxergar situações que vai agravar a situação de violência. mas é contra a lógico. mulher. Agora chegou no ponto. Nós trabalhamos com violência doméstica. O que sofre a família, gente? O que sofre a família? Porque não é só a questão da violência propriamente dita, é tudo o que acontece, envolve os filhos, envolve os pais, envolve o trabalho da pessoa, fora o sofrimento principal que a pessoa tem, geralmente ainda a mulher é ainda assim, a mulher é a vítima maior de tudo isso.
A gente tem que entender, só existem leis especiais para pessoas vulneráveis. Por isso tem um estatuto para criança e adolescente, porque criança e adolescente são o quê? Vulneráveis, eles dependem de outras pessoas. A mulher ainda é vulnerável na questão da violência? É vulnerável. É, porque não adianta falar, há quem usa mal a lei, há quem use mal. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem quem usa mal a lei, pede o que não tem direito, tira o direito de quem tem. Vocês concordam ou não? Sim. Aí nós temos que policiar esse tipo de coisa, tomar conta. Policiar, que eu digo, tomar conta. Não pode usar mal a lei. O uso indevido de uma lei como essa é um estrago muito grande. Né? Tem que ter consciência para lidar no direito. Estou passando aí. Bom, famílias conjugais, famílias convivenciais e famílias parentais. Agora, aqui, nesses não conjugais, tinha assim uma ligeira ideia de pegar os trisais, que são aquelas 3 pessoas que vivem, para que tivessem direito de família. Para que tivesse a questão que não é mais crime, mas adultério é infidelidade praticada no casamento, não é mais crime desde 2005. Mas, ainda é uma, que nós falamos aqui, uma infração dever, casamento. E, ouçam só. Quando a gente pega uma situação, agora sim, agora ficou família parental, sabe quem é? Casamento conjugal, é do casamento. Sempre 2 pessoas. Como eu já disse, homem e mulher, mulher, podem casar, tudo bem, para. Sociedade conjugal, convivencial ou união estável, dava uma confusão danada. O que é, se a união estável é convivência, por que puseram lá convivencial? Vocês estão vendo? A união estável é convivência. Então, aí agora foi reformulado isso, ficou parental. O que é parental? Os irmãos, os primos, pessoas que vivem, que têm vínculo de sangue, que vivem como juntos, elas podem até se prestar solidariamente os alimentos. Muita atenção. Por que eu estou falando isso? Porque agora será, se for aprovado, o texto de lei. Então, sendo um provido de recursos, o outro vai ter pensão alimentícia que o juiz fixar. Bom, tem aquela história. Por exemplo, aconteceu de haver como ela disse, traição, mas a gente sabe que é descumprimento de dever. Causou, muitas vezes é feito de uma forma espetaculosa, vocês sabem, né? Vai para a imprensa, vai para a mídia, né? Certo? Vai para as mídias sociais, né? Aí, causa um dano moral, além do dano propriamente dito pelo descumprimento. Chega numa situação como essa aí, gente. A pessoa, ela causou o mal. E ainda ela vai receber pensão? Vocês acham que está bom assim? Não. Mas eu preciso. Tá, fez tudo o que fez e ainda está querendo pensão? Se deixar, vai ter pensão. Vocês estão entendendo? Não sei se foi claro. Aquela pessoa causou problema. Por isso que querem tirar o dever de fidelidade. Mas já não tem, porque os tribunais não observam a necessidade. É necessidade, é possibilidade, aí a pessoa vai lá e causa do cônjuge. Mas, doutora Zildete, o cônjuge vai lá, faz mal-estar na vida do outro, certo? E depois chega lá, aquele artigo ali que tem, mas eu estou precisando. Ele está ganhando pensão. Eu tive um caso aí de aluguel que o juiz, eu estava contra, né? Mas o juiz concedeu porque ele analisou que o pai estava muito. As pessoas acham que depois que fica velho, era bonzinho, né? Observou a necessidade do homem naquele momento, sabe? A situação dele naquele momento. É, né? Mas aí é aquela história, tem que pedir para revisionar depois, só que aí você tem que provar que teve alteração na fortuna. A pessoa que depende de pensão quando tem má fé, ela nunca vai melhorar a situação, vai? Não vai. Não vai. Está dependendo do outro. Olha, eu acompanhei um caso de uma pessoa incrível, maravilhosa. Ela casaram mesmo. Ele era acho que quase 30 anos mais velho do que ela. Mas ela estava apaixonada mesmo, casou, ele não quis ter filhos, ela estava em idade fértil, poderia ter filhos, ela não teve porque ele não quis. Porque ele tinha muito ciúme dela, ela não pode mais ser mãe, tá? A não ser que ela faça por outros métodos de adoção, inseminação, ventre, obsessão
de útero, né? Alheio, temporário. Não pode mais ser mãe. Então, quer dizer, ele tirou da vida, o sonho dela era ser mãe. E ela falou, não, por ele e tal. Aí o que aconteceu? Ele ficou doente, ele tinha o diabetes muito avançado, aí ele começou a perder partes do corpo. Amputou a perna, depois amputou outra perna, porque ele foi perdendo, ele foi piorando, porque ele bebia, ele fazia tudo que não podia fazer com o diabético, entendeu? Foi perdendo, tirou o dedo, depois tirou o pé, depois tirou tudo. E ela, o tempo todo trabalhando, ele não trabalhava. Ele fazendo tudo errado, para piorar, para castigar, porque ela era mais nova, porque ela trabalhava. Vocês estão entendendo? Era uma maldade, tinha um tamanho, ela pagou pensão até o fim da vida dele, ela pagou pensão. Fazendo tudo que ele fez, batia nela, arremessava coisa nela. Então, assim, a gente precisa pensar que tem casos assim. Tá? Não adianta achar que é tudo bonitinho, porque não é não, né? Não é não. Bom, então vamos lá caminhar para o final. Então, os pais, quando precisa, a gente sabe, na proporção da possibilidade de que vai prestar os alimentos, os parentes em linha reta, quem são? Linha reta. Você tem ali, descendem diretamente uns dos outros. Avô, pai, filho, neto, bisavô, bisneto, linha reta. Depende diretamente um do outro. Que necessitem para viver de partido com a sua condição social. O que é uma sociedade conjugal? São famílias formadas por casais. Casais têm quantas pessoas? Duas. Sociedades não conjugais, formadas por pessoas que não são casais, irmãos ou amigos que decidem viver juntos em família monoparental. O que é isso? Tá? Que monoparental é um dos pais e seus descendentes. Já está na Constituição, deixa aqui para o outro. A família se forma por vínculo conjugal ou não conjugal. A lei do casamento. A lei reconhece família conjugal pelo casal, que não tem impedimento para o casamento, portanto, concubinato não tem direito de família. O que é concubinato? Quando uma das pessoas são impedidas de se casar porque não tem um relacionamento formal. Certo? Resumindo, amante não. Mancebia. Olha que nome pequeno. Era concubinato puro, né? Era, exatamente, era impuro. É isso mesmo, professor Álvaro Pilaça. Vocês entenderam, gente? Então aqui, ó, vamos lá. Até conviver, aí vem, ó, o que é união estável? É um relacionamento contínuo, duradouro. O público não pode ter casamento paralelo. Não pode ter união estável paralela. É um de cada vez. Pode ter quantos quiser, mas um de cada vez. Tem que terminar um para começar o outro. Se fizer tudo junto, o segundo perde os direitos, tá certo? Mesmo que exista já a separação de corpos há muitos anos e esteja com outra pessoa, ela é considerada como concubina? Não. Aí você vai para o artigo 1723 do atual Código Civil, parágrafo 1º, segunda parte, que diz o seguinte: quando existe uma separação de fato, quer dizer, não foi uma separação judicial, né? Apenas se separaram e ficou. Pode ser constituída uma união estável nesse caso. Só que tem que provar quando terminou uma e quando começou a outra. Realmente um conflito, esses dois artigos. É conflitante. É conflitante. Isso aí não dá direito ao casamento. Eles falavam antigamente que Não dá direito. união estável tinha que ser uma união que você poderia se transformar em casamento. Exatamente. E separado de fato, qual é o estado civil do separado de fato? É casar. O estado civil é casar. Aí você vai no inciso 6 do 1521. Não podem casar, inciso 6, as pessoas casadas. Você não pode casar a pessoa casada, não é união estável. Eu sempre fui contra esse artigo. Aí vai o quê? Vai lá para STF para eles, Não, vai discutir quando começou, até nem precisa, porque na verdade já teve duas teses de repercussão geral já foram julgadas. Só que assim, precisa dizer quando começou a separação de fato desse casal, porque senão você pode confundir os patrimônios, né? O que era de um, o que era do outro. No casal anterior, a minha dúvida é, esse artigo ele fala que pessoas casadas não podem se casar. Não E o pode. outro fala que se houver separação de fatos, mesmo que ele tenha uma certidão de casamento, ainda é considerado uma união estável com outra pessoa? Então, é o artigo 723 que eu sempre lutei contra ele. Parágrafo 1º, segunda parte. Olha para você ver, não vai se considerar impedimento do casamento se as pessoas estiverem separadas de fato. Eu sou contra isso. É uma confusão. O que era de um, o que era do outro.
Porque o professor Aldo separava direitinho. É, essas só situações. opa. Só que depois veio essa lei da União Estado e que confundiu tudo. E bagunçou, porque esse artigo aí tem um livro, o Ricardo Fiuza, que foi o coordenador, ele era deputado na época. Foi um espetáculo, e eles atacavam esse dispositivo, lógico, que dá confusão, né? E tem filho de um lado, depois não tem no outro, depois um rolo. Bom, vamos lá. Então, família monoparental, um dos pais e seus filhos, certo? É um ascendente e seu descendente, pelo menos um. Considera-se família não conjugal, formada por convívio de pessoas, sob o mesmo teto, com compartilhamento de responsabilidades familiares, não apenas de caráter patrimonial. Aí é que podia caber em trisal, né? Porque está lá, não depende um, não descende um do outro, vai ser responsabilidade, vamos considerar, vamos fazer aquelas escrituras, né? Que o CNJ, o ministro Andrighi, na época, mandou parar de fazer. Tinha 5 pessoas, 3 mulheres e 2 homens em Minas, eles consideraram que eles eram uma família poliafetiva. Aí eles pegaram e foram fazer uma escritura, dizendo quais eram os direitos. Pode, se pessoas falarem que é união estável? Pode. Partilha de bens, como é que fica isso, como é que fica o outro. Você já pensou, nós, familiaristas, atenção, vamos fazer guarda de filhos de 5 pessoas, pode ser filha de um casal, pode ser adotivo do outro, pode ser inseminação artificial. Como é que você faz a guarda? Como é que você regulamenta? Convívio. Você não regulamenta, né? Se o casal já dá o trabalho que dá, imagina assim. Bom, formar família não conjugal, podem declarar por escritura pública ou termo declaratório que assumem a corresponsabilidade patrimonial. Gente, isso aqui é um negócio grave para prestar atenção, porque essa história de criar obrigações, obrigação, o direito de obrigação é obrigação que é cobrada, vocês concordam? É aquela que pode ser cobrada, é passível de cobrança. E recíprocas, os que dividem a mesma morada. Você está morando junto, você não é parente, não é nada, agora vai se chamar família parental, que tem que ser ou os irmãos ou os primos, aí tudo bem. E eu estou falando isso aqui, eu só peguei um zero, para não ter... Bom, a verbação no registro civil, essa é outra história. Alteração judicial e extrajudicial do nome civil da pessoa natural não induz por si só vínculo demonstrativo de conjugalidade, convivência, parentesco, então por que qualquer, então? Deixa eu entender? Ele serve? Bom, depois que eu já coloquei esse drama todo, eu vou colocar para vocês um videozinho, tá? Pode ser? Quem está me ajudando? Doutor Igor, por gentileza, doutor Igor. Venha nos socorrer. Se clicar em cima, deve passar, porque você minimizou, né? Vamos ver? Eu tenho que clicar. Vai passar, pode passar que vai passar. Tem som? Bom, olha lá, pessoal. Vocês estão vendo? São 2 mãos. Tudo que nós falamos aqui. Essas mãos não se conheciam e passam a perceber que existem e que juntas elas podem criar. Podem criar o cenário que elas desejarem. Nós temos várias mãos trabalhando a reforma do Código Civil. Então essas mãos estão criando cenários que nós vamos ter que viver a partir de que esse Código entra em vigor. Então vamos pensar num cenário em que essas mãos conversem, dialoguem, que elas coloquem todos os fatores de trabalho, que nós chamamos, né? Que nós lidamos com os direitos fundamentais do ser humano, a vida, a liberdade, a honra, o patrimônio. Nós temos que nos unir, nos harmonizar, e mais do que nos harmonizar, todos nós, operadores do direito, temos que nos conectar, vamos cobrar desse congresso para que esse congresso seja de acordo com o que a sociedade realmente. E quando a gente tiver unido todas as mãos, nós vamos mudar o cenário e perceber que tudo estava nas nossas mãos. Muito obrigada. E um mimo para palestrante. Eu posso pedir depois uma foto com todos? Eu sou péssima de rede social. Mas eu tenho um netinho lá em casa que fica assim, vovó, você conhece? Aí ele fica, vovó, foto. Olha onde eu tava. Por favor.
Não vão embora, que tem um coquetel maravilhoso lá em cima para nós, para comemorarmos o dia do advogado, ok? Ai, que linda! Ainda tá vivo? Ai, que lindo, gente! Ai, que lindo! Nossa, cara, tá muito lindo. A sua diferença. Essa coisa branca, eu chamei de Sofia. E a minha filha é Sofia. Física é onde da noite. Deu? Nossa. Eu ainda sei que a doutora Débora. Vamos tirar uma foto coletiva e depois todos estão convidados a subir, para subir pro coquetel, ok? Eu vou pedir para quem está desse lado vir para cá ficar ali em pé, se tiver algum lugar para sentar, para sair todo mundo para fora.